Muito bom dia. Hoje, dia 30 de maio de 2021. É um privilégio enorme adentrar a sua casa, estar com você. Aos meus irmãos e amigos daqui de Cascavel e de várias cidades, um grande abraço. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que tenhamos hoje o privilégio, de conhecer um pouquinho mais da porção da palavra de Deus. Eu convido você hoje a abrir a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2. Gênesis. A palavra Gênesis significa o início de todas as coisas. Então vamos lá no capítulo 2, os versos 7, 8 e 9 nos dizem assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Primeiro momento, primeiro contato que Deus está tendo com o homem, soprando em seus narizes o fôlego da vida e colocando esse homem no jardim e apresentando então ali tudo aquilo que ele havia feito. No capítulo 2 ainda, no versículos 16 e 17, nos dizem assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, para nossa compreensão, havia uma árvore que estava no meio do jardim, descrita no versículo 9, que era a árvore da vida. E também, próximo ao centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E era esta árvore que Deus falou para não comer do seu fruto. Muito bem, capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aqui começa a nossa história. A ordem, a princípio, foi dada ao homem, Adão. A mulher ainda não tinha sido criada. Então, quem passa a mensagem a Eva foi Adão. E a serpente, ela não vai conversar com Adão. Ela vai conversar com Eva. E nessa conversa, ela coloca dúvida no versículo 1. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma pergunta para ver se Eva estava totalmente alicerçada na verdade. Então, Eva responde: Do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Esta palavra meio do jardim estava a árvore da vida.
E Deus não disse da árvore do meio do jardim. Outro detalhe. A mulher continua dizendo: disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou nada de não tocar. Ele falou de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente, que era astuta, mais do que todas as alimarias do campo, quando ela percebe que isso não estava muito claro para Eva, ela disse então no verso 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, contradizendo totalmente o que Deus havia dito a Adão. O final do versículo 17 diz assim: dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a palavra dita de Deus a Adão. E a serpente, então, diz: certamente não morrereis. Queria chamar a sua atenção, a nossa atenção hoje, exatamente para algumas verdades que estão na Escritura, a palavra de Deus. Talvez você não tenha pesquisado, mas existe uma diferença muito grande entre cobras, serpentes e víboras. E aqui nós temos a serpente. Normalmente, as serpentes, elas são venenosas. E aqui há um veneno injetado em Eva, que é o veneno da dúvida. E a partir desse momento que entrou a dúvida no coração de Eva, a palavra de Deus continua, versículo 6 de Gênesis 3, dizendo assim: e vendo a mulher que aquela árvore era agradável para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, a partir desse momento, através desse veneno, esse veneno lançado pela serpente ao coração de Eva, ela prefere dar ouvidos à serpente, come do fruto, dá ao seu marido Adão e ele também come. E assim entra no mundo uma coisa chamada pecado, desobediência, iniquidade. Por isso que nós sempre abordamos Romanos 5, o versículo 12, como diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, eu e você nascemos envenenados. Eu e você fazemos parte de uma raça de víboras. Não estou inventando. Você pode pegar a sua Bíblia agora, no Salmo 58, tanto das edições paulinas, quanto imprensa bíblica, chave bíblica. O Salmo 58, convido você a ler comigo, que nos diz assim, a partir do verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Você não ensina a criança a mentir, você não ensina o errado, ela aprende, porque ela já vem com essa natureza pecadora. Versículo 4, tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tem tapado os seus ouvidos. Palavra de Deus, gente. Eu não estou inventando isso. Você pode pegar na sua Bíblia, o Salmo 58, versículos 3 e 4. Deus está falando para mim, está falando com você agora. Nós nascemos com veneno de serpente.
Nós somos como a víbora surda que tem tapado seus ouvidos. Trazendo uma clareza sobre isso, cobras se refere a todas elas inofensivas ou, serpentes que são venenosas. Agora, quando fala de víbora, as víboras são venenosas. E a palavra de Deus está comparando aqui, tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda. O ser humano é como uma víbora que tapa os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Porque nascemos em pecado e a verdade às vezes ofende, agride. Talvez nesse exato momento você esteja um pouco irritado até com esta palavra, mas eu e você nascemos envenenados, portadores de veneno de serpente. Somos como víboras surdas que não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. Quando João Batista começa a sua pregação, lá tanto em Mateus quanto no livro de Lucas, você vai encontrar isso em Lucas. Convido também você a abrir a sua Bíblia. Em Lucas, no capítulo 3, olha só o que nos diz o versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João Batista ele compara a nossa raça, a raça humana, de raça de víboras. Por quê? Porque, infelizmente, lá atrás, alguém deu ouvido à víbora, à serpente. E com isto, ficamos totalmente destituídos da glória de Deus, porque recebemos esse veneno que foi inoculado em nós. Como sair disso? Como sair desse marasmo, deste veneno? Só há um meio, através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem, ele vai à cruz e ele morre. E Jesus Cristo, ao ser levantado da terra, conforme diz João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Para quê? Para que fomos atraídos em Cristo? E para que nós fomos atraídos exatamente na cruz, no corpo de Cristo? Para matar, destruir, uma coisa chamada veneno de víbora, uma coisa chamada natureza perversa, uma coisa chamada velho homem. O meu velho homem, o seu velho homem, o nosso velho homem foi no corpo do Senhor Jesus Cristo, conforme é descrito em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, esse veneno só é aniquilado, destruído na cruz do Calvário, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo que surgiu, e tem muitas vezes, eu percebo isso, ouço isso, fulano foge de Beltrano como o diabo foge da cruz, porque foi exatamente na cruz que foi destruído o veneno, o nosso velho homem. Enfim, você pode experimentar isso hoje, porque Jesus leva à morte o nosso velho homem, mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita pelo poder de Deus, Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com que propósito? Para nos dar a vida dele, conforme descrito em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, totalmente isento, livre do veneno da víbora que nós nascemos. Se você deseja
essa nova vida, totalmente liberta, livre do pecado, do veneno da serpente, vá diante de Deus hoje, abra o seu coração e diga: Deus, eu não quero ser víbora surda, eu quero ouvir a tua palavra e me entregar a ti, porque o meu desejo é ser uma nova criatura. E ele vai ouvir a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida hoje, que você tenha um excelente domingo. Tchau, foi um privilégio estar com você.